Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: digo-vos em verdade que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Isso está em 15 Mateus 19, 16 a 24. Em Lucas 18, 18 a 25. E em Marcos 17, 10, 17 a 25. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Muitas pessoas pensam que nesse ensinamento Jesus falou contra a pessoa juntar riquezas, indicando que quem fizesse isso estaria pecando aos olhos de Deus. Mas vamos ver, creio que eu acho que não seja esse o ensinamento real. Vamos ver uma explicação. A palavra-chave nesse texto é tesouro, que significa algo extremamente valioso, de valor maior que qualquer outra coisa que a pessoa possa ter. E Jesus disse para não juntarmos tesouros na vida terrena. E o que significa isso? Não termos nessa vida coisas materiais mais valiosas. Vejam bem, não quer dizer que não tenhamos coisas materiais mais valiosas do que tudo ou mais, inclusive as coisas espirituais. Então, esses tesouros na vida da pessoa, ela podem ser de naturezas diversas, sendo os bens materiais como dinheiro, propriedade, casa, carro, a coisa mais comum. Mas o ensinamento, ele não se limita a isso, pois ele cobre também a glória deste mundo, como a fama, a posição social e outras coisas assim. Jesus ainda alertou que ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo, pois acabará desagradando a um deles. O significado disso é o seguinte: se a confiança da pessoa estiver nos seus tesouros, ela não poderá estar também em Deus. Se ela se tornar dependente das coisas materiais, e colocar nelas a sua confiança, não mais precisará ter fé em Deus, pois ele já se sentirá suficientemente seguro. Em outras palavras, quando a pessoa coloca sua confiança em tesouros materiais, essas coisas se tornam no seu Deus, no seu Senhor. E sabemos que não se pode ter outra divindade diante do nosso Deus, conforme ensina os 10 mandamentos. Logo, essa atitude é pecado.
Foi por isso que Jesus começou falando que a pessoa deve juntar tesouros espirituais, ou seja, aqueles baseados no reino de Deus. Pois eles não são roubados e nem se deterioram. Esses são os verdadeiros tesouros que nós podemos ter. Jesus ensinou que primeiro a pessoa deve buscar a Deus e o seu reino, e a partir daí pode ter certeza que suas necessidades serão atingidas, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. E nunca pode tentar servir a dois senhores. Deus não escolheu e redimiu parcialmente um povo para si. O apóstolo Pedro escreve que os crentes são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. No sentido, ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Deus exige de nós total obediência, devoção e submissão. Todos nós servimos alguém. Não há uma única pessoa neste mundo que não possua um Senhor a quem serve com devoção. O apóstolo Paulo fala sobre isso numa exposição em que ele personifica o pecado na figura de um senhor que domina sobre seus escravos. Isso está em Romanos 6. Então, o apóstolo claramente diz que ou uma pessoa serve a Deus ou serve ao pecado. Não há meio termo. Deus não aceita sociedade. É impossível querer dividir sua dedicação a Deus com os prazeres dominadores desse mundo. Temos que pensar muito nisso. Ou odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e vai desprezar o outro. E, na sequência de sua exortação, Jesus Cristo torna ainda mais clara a ideia de que servir a dois senhores é impossível. Ele diz: ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A princípio, uma pessoa pode até pensar poder servir a dois senhores. Mas tão logo chegará um momento decisivo, tão logo virá a ocasião em que o verdadeiro Senhor, a quem essa pessoa serve, será revelado.
Aqui nós podemos citar o exemplo de Judas Iscariotes. Ele seguia Jesus, chamava-o de mestre, mas em seu íntimo, seus olhos maus não o enxergavam como Senhor. No momento oportuno, ele revelou a quem realmente servia. Ele amou a um Senhor e odiou o outro. Isso está em Mateus capítulo 26, no versículo 14 a 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ao dizer não se pode servir a dois senhores, e Jesus ele se concentra especificamente na questão das posses. Ele personifica as possessões na figura de um Senhor, que também exige fidelidade aos seus servos. A palavra mamon, usada originalmente no texto, transmite o significado de riquezas. Então, obviamente, quando Jesus diz não se pode servir a Deus e a Mamon, isso quer dizer que as riquezas e as possessões podem ser um senhor que escraviza seus servos. As pessoas que servem a Mamon são aquelas que amam as riquezas. E não é possível amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Neste ponto, o apóstolo Paulo é um verdadeiro exemplo a ser seguido. Ele é transformado pela luz do Evangelho de Cristo. Ele fixou os seus olhos inteiramente na glória de Deus. Ele dedicou sua vida totalmente à obra de seu verdadeiro Senhor, a ponto de considerar como perda tudo o que já havia possuído em sua vida terrena. Isso está em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Portanto, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aquele que serve a Deus se dedica completamente a Ele. O servo de Deus é inteiramente devotado ao Senhor, que o libertou da escravidão do pecado, que o tirou do domínio de qualquer coisa que outrora atraísse o seu coração. Aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor podem descansar plenamente em sua provisão. Eles não andam desesperados acerca do que há de vir. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 34. Então se lembre, não se pode servir a dois senhores?
É isso que Jesus está nos dizendo. Gratidão a todos. Muita paz, muita luz.